Minha família achou que seria engraçado me deixar largado em outro estado. Vamos ver se ele consegue voltar, disseram, rindo, e foram embora. Eu nunca voltei. 15 anos depois, eles me encontraram. 107 chamadas não atendidas. Aquele verão, quando completei 22 anos, era para ter sido como qualquer outro. Trabalhando na loja de ferragens do meu pai em troca de um trocado, morando em casa porque faculdade não era viável, segundo o Banks, meu pai, e como sempre, servindo de saco de pancadas pro meu irmão queridinho, o Alan. A gente não era pobre, exatamente, mas também não era do tipo que tirava férias na Disney. Então, quando o Banks anunciou que faríamos uma viagem em família até o Colorado, pro casamento do meu tio, eu devia ter sacado que tinha alguma coisa errada. 3 dias depois de começar aquela desgraça de viagem, eu já me arrependia de não ter inventado alguma desculpa para ficar em casa. Meu pai e o Alan estavam se revezando no jogo favorito deles, transformar a vida do Salvador num inferno. Minha mãe, de vez em quando, soltava um "já chega" com aquela voz fraca dela, mas todo mundo sabia que era só encenação. Olha, deixa eu te explicar uma coisa sobre a minha família. O Banks não era só um pai rígido. Ele era do tipo que te acordava às 3 da manhã para gritar por causa de uma tarefa que você esqueceu, que jogava fora suas coisas se estivessem no caminho dele, que vivia dizendo que eu não servia para nada, desde que eu era pequeno o bastante para entender o significado das palavras. O Alan entendeu rápido. Ou virava uma cópia do pai, ou virava eu. Adivinha qual caminho ele escolheu? Naquela manhã, paramos numa área de descanso no meio do nada, no Colorado. Só tinha campo, montanhas ao longe e um banheirinho sem graça com umas máquinas de refrigerante. Eu tinha dormido no banco de trás da nossa Suburban e estava precisando esticar as pernas e ir ao banheiro. Meu pai e o Alan estavam rindo de alguma coisa, enquanto minha mãe se olhava no espelhinho do carro, ajeitando a maquiagem. Lembro exatamente do que eu estava vestindo. Uma camiseta desbotada do Metallica, jeans rasgado no joelho e meus Vans velhos de guerra. Não levei o celular porque estava carregando no carro, nem a carteira. Pra que levar? A gente estava no meio do nada e eu só ia dar uma mijada. 10 minutos. Foi o tempo que fiquei no banheiro, talvez até menos. Quando saí sem enxergar direito por causa do sol forte, o lugar onde nosso carro estava estacionado estava vazio. A Suburban verde escura tinha simplesmente sumido. Na hora, achei que tinham mudado o carro de lugar, fazendo alguma brincadeira idiota. Dei a volta inteira na área de descanso. Nada. É assim que é quando a traição vem de quem tem o seu sangue. É diferente. Dói de outro jeito. Esperei 1 hora, sentado na calçada, tentando acreditar que era só uma pegadinha, que logo iam voltar. Algumas pessoas passaram por ali, algumas me olhando estranho. Um caminhoneiro perguntou se eu estava bem. Menti. Disse que estava esperando minha namorada sair do banheiro. Ele assentiu e foi embora. Depois de 2 horas, aquele frio no estômago começou a apertar. Eles não iam voltar. Meu primeiro impulso foi pedir o telefone de alguém, ligar para eles, implorar para virem me buscar. Mas quando me aproximei de uma mulher com 2 crianças, alguma coisa me travou. Uma vida inteira de memórias passou pela minha cabeça. Cada humilhação, cada risada às minhas custas, cada brincadeira que era só crueldade disfarçada. Era como se eu ouvisse as vozes deles. O Alan dizendo, "Cara, aposto que ele tá chorando agora." Meu pai, "Ele que se vire. Se não for tão burro quanto parece, ele se vira." E a voz fraca da minha mãe, tentando protestar, mas que nunca mudou nada. Então eu tomei uma decisão. Me aproximei da mulher e pedi o celular. Mas não liguei pra minha família. Liguei pra informação e pedi o número do abrigo mais próximo em Grand Junction, que ficava a uns 40 minutos dali. Depois perguntei pra mulher se ela poderia me dar uma carona até a cidade. Disse que minha família teve uma emergência e precisou sair, mas que alguém viria me buscar depois. Ela hesitou, mas acho que devo ter parecido inofensivo o bastante, porque ela topou. Aquela primeira noite no abrigo foi um choque de realidade. Eu só tinha as roupas do corpo, sem documento, sem dinheiro, sem ninguém pra ligar. Um cara do abrigo, o Dave, deixou eu usar o computador para tentar achar o endereço do meu tio, que eu tinha visto no convite do casamento. Pensei em ir até lá, tentar encontrar minha família, mas aí fiquei olhando para a tela e pensei, por quê? Por que correr atrás de quem me largou no meio da estrada para rir da minha cara? Em vez disso, criei um novo e-mail. Procurei recursos para gente que precisava tirar documento de emergência. Pesquisei empregos que pagavam em dinheiro. Fiz um plano. 2 dias depois, eu estava lavando prato num restaurantezinho chamado Sunny's. A dona, Geraldine, era uma mulher de uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho com mechas roxas e mais tatuagens do que eu esperava. Entrei lá e perguntei se estavam precisando de ajuda. Disse que tinham roubado minha carteira, mas que eu precisava trabalhar.
Ela me olhou de cima a baixo e disse: "O lavador de pratos saiu ontem. Se você roubar alguma coisa, tá morto. Começa agora. O negócio de bater no fundo do poço é que, dali pra frente, só dá pra subir. Passei uma semana trabalhando dobrado, dormindo no abrigo, vestindo roupa doada. O Dave me ajudou a começar o processo para tirar outro documento, entrando em contato com o cartório do meu estado. Com o primeiro dinheiro que ganhei, comprei um celular pré-pago no Walmart. 7 dias depois de terem me abandonado, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Era minha mãe, com a voz trêmula. "Onde você tá? Você tá bem? A gente tá te procurando por todo canto. Dizia que era só pra ser uma brincadeira. Primeiro que tinham esperado ali perto por 20 minutos e voltado, mas não me encontraram. Depois, fiquei ouvindo o desespero dela, a preocupação falsa. No fundo, dava pra ouvir meu pai dizendo: "Fala pra ele parar de drama e ir pra casa do tio Rick." Ouvi o Alan também: "Salvador, cê tá aí? Fala alguma coisa. A gente tá muito preocupado." Aquele frio no estômago já tinha sumido. No lugar dele, só havia clareza. "Vocês queriam ver se eu dava conta sozinho, né?" Minha voz saiu mais firme do que nunca tinha sido, falando com eles. "Então assistam." Desliguei. Bloqueei o número. Depois bloqueei todos os números da família que eu lembrava. Só pra garantir, fui numa loja da Verizon no dia seguinte e troquei meu número. Foram 27 chamadas perdidas antes disso. Fiquei imaginando a cara deles cada vez mais irritados ao perceber que o saco de pancadas deles não ia voltar pra apanhar. Um mês depois, eu tinha meu próprio apartamento. Um estúdio em cima de uma lavanderia. Era minúsculo e vivia com cheiro de amaciante, mas era meu. Fui promovido para ajudante de cozinha no Sunny's e a Geraldine estava me ensinando a cortar legumes direito sem arrancar um dedo. 11 meses se passaram desde aquele dia na área de descanso. 11 meses e 6 promoções depois. Você acredita? De lavador de pratos a sous-chefe no Sunny's. Geraldine não é de paparicar ninguém, mas até ela parece orgulhosa quando me vê preparando aquele molho holandese que aprendi nos tutoriais do YouTube. Esqueci de dizer que consegui comprar um notebook usado. Com internet, uma pessoa consegue aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Passei as noites estudando técnicas de culinária, fazendo anotações num caderno velho que ganhei da Jenna, a garçonete mais antiga do restaurante. Acordava às 5 da manhã, estudava 2 horas, ia trabalhar, voltava para casa, estudava mais. Dormi com a luz acesa por meses porque tinha medo do escuro do porão da lavanderia. Mas sabe de uma coisa? Medo também é um professor. Te ensina a ser esperto, a não desperdiçar oportunidades. Dave, do abrigo, virou meu amigo. Todo domingo almoçávamos juntos. Ele me deu o primeiro par de facas próprias de cozinha quando fiz 1 ano lá. Disse que acreditava em mim mais do que qualquer família biológica poderia acreditar. Talvez seja verdade. Naquele fim de tarde de terça-feira, eu estava fazendo mise en place, preparando todos os ingredientes para o jantar, cortando cebolas, descascando batatas, preparando molhos. Meus olhos estavam inchados, mas não das cebolas. Não sei explicar, mas às vezes a raiva ainda sobe, do nada. A campainha da porta tocou. Olhei pelo passe-prato e vi Geraldine conversando com uma garota. Menina, na verdade. Magrela, com uma mochila tão grande quanto ela, cabelo escorrido cobrindo o rosto. Veio direto pra cozinha. "Chefe Salvador?" Geraldine nunca tinha me chamado de chefe antes. Algo estava muito errado. "Tem alguém aqui que quer te conhecer." A garota levantou o rosto. Eu senti meu sangue congelar. Não era igual, mas tinha alguma coisa nos olhos, no formato do nariz. Jesus Cristo. "Oi, eu sou a Maia. Maia Torres. Acho que somos irmãos." "O que você faz quando sua vida vira de cabeça para baixo pela segunda vez?" A primeira pergunta que me veio não foi "Como você me achou?" ou "Onde você esteve?" Foi "Você quer um café?" Sentamos numa mesa no canto do restaurante. Geraldine deixou a gente sozinhos. A Maia pegou o café com as 2 mãos como se estivesse com frio, mesmo fazendo calor pra caramba lá fora. "Meu pai, nosso pai, ele não sabe que eu existo. Minha mãe nunca contou pra ele. Ela era casada quando aconteceu. Mexeu o açúcar até o fundo da xícara, as mãos tremendo. Ela morreu no ano passado. Câncer. Eu fiquei com os tios dela por uns meses, mas eles... Não dá pra ficar lá." Escutei e minha mente processava 1 milhão de informações ao mesmo tempo. Mais um filho do Banks. Mais um que ele fudeu sem saber. "Como você me achou?" Facebook, Instagram. Procurei Salvador e Grand Junction por meses. Achei o perfil do Sunny's, suas fotos. Economizei dinheiro da faculdade que a mãe tinha deixado, comprei uma passagem. Ela puxou uma carta amarelada da mochila. Uma carta que minha mãe tinha escrito pro meu pai, anos atrás.
Cartas que a mãe da Maia tinha encontrado no quarto dele quando ele tinha traído a minha mãe. Li sobre você nessas cartas. Como ele tratava você. Como todo mundo tratava. E aí, quando fui atrás da família, ela parou, engolindo seco. Tá todo mundo fudido, Salvador. Todo mundo. Passou as 2 horas seguintes me contando o que tinha encontrado. Meu pai tinha perdido a loja havia 3 meses. Brigou com os fornecedores, perdeu clientes, foi à falência. A minha mãe tá bebendo. Pesado. Passa os dias no sofá, tremendo, assistindo novela. O Alan, aquele foi o pior. Conforme a Maia falava, senti algo queimar no meu estômago. Não era raiva, era pior, era peso. Ele tá preso, agrediu a ex-namorada e tentou assaltar uma loja de conveniência. Drogas. Metanfetamina, acho. Maia olhava pra mesa enquanto falava. Quando fui procurar vocês, a primeira coisa que ouvi foram os vizinhos falando. Os Torres foram pra merda depois que o primogênito sumiu. Primogênito. Engraçado como eles mudaram a narrativa. De inútil a primogênito em menos de 1 ano. Maia, eu não sabia o que dizer. Por que você veio aqui? Porque você saiu de lá e conseguiu. Você não só sobreviveu, você... Ela apontou ao redor, pro restaurante, pro avental com o logo do Sunny's que eu usava. Você venceu. Eu preciso saber como. Porque se eu voltar pra lá, se eu for morar com eles, eu vou morrer. A palavra morrer ecoou na minha cabeça. Lembrei de todas as vezes que bati a porta do banheiro de casa e pensava em acabar com tudo. De todas as vezes que o Alan me chutava e eu ficava encolhido no chão, odiando minha própria existência. Você não vai morrer, falei firme. Não enquanto eu puder impedir. Naquela noite, Maia dormiu no meu sofá. Meu apartamento tinha ficado menos apertado depois que me mudei para um lugar melhor, mas ainda era pequeno. Ela dormiu abraçada com a mochila, como se alguém fosse roubar dela a qualquer momento. Eu fiquei acordado no meu quarto, olhando pro teto, a conversa martelando na minha cabeça. Eles tinham procurado. Claro que procuraram. Mas não como pessoas arrependidas procuram alguém que magoaram. Eles procuraram como predadores procuram uma presa que fugiu. Porque agora precisavam de mim. Agora que o mundo deles desmoronou, agora que a loja fechou, agora que o Alan estava preso, agora que a mãe não conseguia mais funcionar, agora, de repente, o Salvador sumiço valia alguma coisa. Um dia depois, ajudei Maia a conseguir um emprego na lavanderia embaixo do meu antigo apartamento. Ela era rápida, eficiente. Em 2 semanas, já estava ganhando gorjetas extras da Dona Beth. Ela me perguntava sobre culinária, tomava notas enquanto eu cozinhava. Dizia que queria abrir uma padaria um dia. Uma com bolo de cenoura com cobertura, igual da avó que ela nunca conheceu. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse uma noite, ajudando a limpar a cozinha do Sunny's depois que fechamos. Eles estão enviando cartas, dizendo que estão preocupados, que querem te ajudar, como se você precisasse de ajuda. Cartas. Não e-mails, não mensagens. Cartas físicas. Como se quisessem que eu visse o selo, o carimbo, o esforço de ir aos correios. Maia me trouxe uma. Salvador, precisamos conversar. Nosso pai não tá bem. Sua mãe tá doente. Por favor, volta pra casa. Alan tá arrependido. Todos estamos. Não foi nossa intenção? Coloquei fogo na carta com o isqueiro da cozinha, bem na frente da Maia. Ela não disse nada, só assistiu o papel virar cinzas na pia de inox. Você nunca vai perdoar, né? Ela perguntou, sem julgamento na voz. E perdão é complicado, respondi. Não é esquecer o que aconteceu. Não é fingir que tá tudo bem. É saber que você não vai deixar o passado controlar seu futuro. 3 meses depois de Maia chegar, cruzei com meu pai na rua. Ele estava comprando comida num mercadinho que fornecia pro Sunny's. Ficou parado quando me viu, a sacola de compras escorregando da mão. Salvador? A voz dele não tinha aquela firmeza de sempre. Você cresceu? Tinha. Tanto físico quanto mentalmente. Tava mais forte, a barba cheia, cicatrizes de queimaduras de cozinha nas mãos. Cicatrizes de vitória, não de derrota. Banks, chamei-o pelo nome. Não pai. Nunca mais seria pai pra mim. O que você tá fazendo aqui? Vim buscar você. Tentar explicar. A gente cometeu erros. Erros é esquecer de comprar leite no mercado. Minha voz saiu mais fria que gelo. Vocês me abandonaram no meio da estrada como um saco de lixo. Tua mãe tá internada. Ele disse como se isso fosse mudar alguma coisa. O Alan vai se recuperar. Cortei. Ou não. Não é problema meu. A Maia me contou tudo. Sabia que você tinha outra filha? Uma que você nem conhece e que já é melhor pessoa que qualquer um de vocês? Ele pareceu encolher ali na frente. Magro, barba por fazer, as roupas largas demais. Ele tinha envelhecido 10 anos. Olha pra você, ele disse quase sussurrando. Virou alguém, apesar de vocês.
Respondi. Não por causa. Podemos começar de novo? Aquela pergunta ficou suspensa no ar. No passado, eu teria dito sim. Teria corrido para os braços dele, implorando por atenção, por amor, por qualquer migalha de afeto que ele quisesse me jogar. Mas eu não era mais aquele garoto. Não, falei simplesmente. Algumas pontes queimadas são cinzas para sempre. Dei as costas e saí andando. Senti os olhos dele nas minhas costas, mas não olhei para trás. Nunca mais olharia para trás. Aquela noite no Sunny's, enquanto passava o rodo na cozinha, Maya entrou com 2 milkshakes. Chocolate e morango. Igual você gosta, ela disse, colocando os copos na bancada. Maya tinha essa mania de observar as pessoas. Sabia que eu tomava café sem açúcar de manhã, mas com 2 colheres à tarde. Que eu odiava cebola mal cozida, mas adorava caramelizada. Pequenos detalhes que minha própria família nunca se importou em notar. Encontrei com o Banks hoje. Soltei, sem olhar para ela. O milkshake estava gelado na minha mão. Eu sei. Ele mandou um e-mail pro meu endereço. Quer sua localização. Você deu? Só se você quiser que eu dê. Esse era o lance com Maya. Ela nunca decidia por mim. Sempre me dava a escolha. Coisa que eu nunca tive lá dentro da família. Não quero, mas... Engoli um gole do milkshake. Talvez possamos ajudar de outro jeito. Ela esperou. Maya era boa em esperar. Uma das várias coisas que aprendi com ela. Tua mãe tá internada? Perguntei por fim. Clínica de reabilitação. Particular. O Banks gastou o que sobrara da venda da casa para internar ela. E o Alan? 6 meses de cadeia, vai sair daqui a 2. Acho que bateu nele a ficha quando você sumiu. Ele fica repetindo que vocês eram inseparáveis na infância. Isso me fez rir. Um riso amargo. Inseparáveis era uma forma bonita de dizer que Alan grudava em mim só para garantir que sempre teria alguém para bater. Maya, vou te falar uma parada. Você fugiu da nossa família real. É uma decisão inteligente. Sua mãe deve ter sido uma santa de não largar você com eles. Foi. Ela dizia que nosso pai era complicado. Nunca imaginei o quanto até pesquisar sobre vocês. Passei os próximos dias pensando. Geraldine percebeu que estava diferente. Perguntou se eu queria folga, se eu estava doente. Disse que não, que só estava processando umas coisas. De noite, quando fechava o restaurante, ficava estudando culinária como sempre. Mas agora não só para me tornar melhor chefe. Tava juntando conhecimento para alguma coisa maior, só não sabia o que ainda. Foi na quinta-feira seguinte que tive uma ideia. Tava fazendo um bolo de chocolate quente pro menu do Sunny's quando veio o estalo. Maya! Chamei. Ela tava no salão reorganizando cadeiras. Fala, você disse que a clínica que nossa mãe tá é cara, né? Muito! $2.000 por semana. E se eu pagar a próxima semana? Maya parou o que tava fazendo. Veio pra cozinha, ficou na porta me olhando. Sério? Sério. Mas tem uma condição. Eu pago a clínica, mas quero que entreguem uma carta pra ela, dizendo que fui eu quem pagou. O que vai dizer na carta? Que eu tô bem, que eu venci, que ela pode parar de beber por ela mesma, não pra me impressionar ou me fazer voltar. Que ela falhou como mãe, mas que parei pra pensar nas palavras certas. Que todo mundo merece uma segunda chance. Só não comigo. Maya ficou quieta por um tempo. E o Alan? O que tem o Alan? Você também vai ajudar ele? Alan é complicado, admiti. Ele não é doente como a mãe. Ele escolheu ser do jeito que é. Talvez porque nunca soube ser de outro jeito, Maya sugeriu. Tipo eu, cresci sem pai. Você cresceu com um pai horrível. Será que Alan cresceu achando que tinha que ser igual ao pai para ser amado? Essa era a coisa com Maya. Ela via perspectivas que eu não conseguia. Talvez porque ela tivesse vivido do lado de fora da nossa bagunça familiar. 2 dias depois, transferi $1.500 para a conta da clínica. Meu salário de sous-chefe mais as gorjetas que Geraldine dividia comigo quando o restaurante ia bem. Era tudo que eu tinha guardado. Escrevi a carta na mesa do Sunny's, numa folha amarelada que achei no armário do escritório. Letra de médico, pior que minha caligrafia normal. Mãe, estou pagando sua semana de tratamento. Não porque nos reconciliamos. Não porque eu voltei. Porque todo mundo merece a chance de melhorar, mesmo quando não merecem perdão. Fique sóbria por você, não por mim. Eu tô bem. Melhor do que qualquer família me fez sentir. Salvador. A semana seguinte foi esquisita. Maya me passou que minha mãe chorou quando recebeu a carta. Que ela mostrou pro médico, pros enfermeiros, pros outros pacientes. Meu filho me ajudou. Ela contava pra todo mundo. Mas também soube que meu pai estava cobrando Maya, pressionando para saber onde eu estava. Ele montou uma teoria de que eu havia sumido porque virei vagabundo, drogado, sei lá o quê. Alan tinha mandado uma carta também. Estava na cadeia e queria dinheiro para comprar necessidades. Cigarros, provavelmente. Ou piores. Joguei a carta fora sem nem abrir. A parada é que ajudar a mãe despertou alguma coisa em mim.
Não era obrigação ou culpa. Era poder? Controle? Não sei. Mas era a primeira vez que eu decidia as regras do jogo. Com o passar dos meses, virou uma rotina estranha. Todo início de mês, eu pagava uma semana da clínica da minha mãe. Sempre com uma carta. Sempre colocando limites claros. Não aceito visitas. Qualquer tentativa de me rastrear cancela os pagamentos. Seu progresso é responsabilidade sua, não minha. E ela melhorava. Devagar, mas melhorava. Maia me passou que ela havia parado de perguntar sobre mim em volta e os médicos estavam surpresos com o progresso. Já meu pai, ele continuava procurando. Descobri que tinha contratado um investigador particular com dinheiro que nem tinha. O cara apareceu no Sunnis uma vez, perguntando sobre um rapaz chamado Salvador. Geraldine, que definitivamente havia virado minha mãe de verdade nessa altura, encarou o cara e disse: "Se você voltar aqui de novo, vou sair carregando nas costas pro hospital. E se for pra polícia, vou falar que você tava roubando o lugar." O investigador nunca mais apareceu. Alan saiu da cadeia no prazo previsto. Magro, cabelo raspado, olhos afundados. Maia me mostrou uma foto que ele postou no Facebook. Uma selfie na frente da cadeia com a legenda "Novo Homem". 5 dias depois, outro post. "Se alguém souber onde tá meu irmão Salvador, me avisa. Temos que conversar." Fiquei tentado a responder. Tentado a dizer 1000 coisas. Mas não. Aquela parte da minha vida tinha ficado pra trás. Depois de 1 ano em Grand Junction, Geraldine me fez uma proposta. Ela queria se aposentar, desacelerar. Ofereceu para eu comprar uma parte do restaurante com ela como sócia majoritária. "Você é meu melhor chefe", ela disse, fumando aquele cigarro de seda dela no pátio dos fundos. E honestamente, meio filho para mim também. Aceitei na hora. Com um empréstimo do banco e minhas economias, comprei 30% do Sunnis. Mudei algumas coisas. Expandi o menu, trouxe mais opções vegetarianas, comecei a servir brunches de domingo. Maia tinha se inscrito para a faculdade online, administração. Dizia que um dia ia ter sua padaria, mas queria aprender a parte de negócios também. "Aprendi com o melhor", ela dizia, apontando para mim. Era engraçado. Em menos de 2 anos, eu tinha saído de vítima para mentor, de saco de pancadas para exemplo. O fim de semana que completei 2 anos longe da família, Geraldine organizou um churrasco no quintal dela. Convidou todo mundo do restaurante, da lavanderia, até o Dave do abrigo. "Você salvou muita gente, cara", Dave disse com a 3ª cerveja na mão. "Quantos garotos você ajudou agora?" 5? 6? 6 garotos, todos em situações parecidas com a minha. Jovens que precisavam de um alguém para acreditar neles. Peguei o jeito e comecei a fazer do mesmo jeito que Geraldine fez comigo. Dava oportunidade, deixava eles provarem seu valor. Foi naquele churrasco que recebemos uma visita inesperada. O Alan apareceu. Ele estava diferente. O cabelo cresceu, engordou alguns quilos. Mas o que chamou a atenção foram os olhos. Não tinham aquele brilho mesquinho de sempre. "Oi, Sal", ele disse, parado na porta do quintal. Todo mundo parou de falar. Geraldine se posicionou entre ele e eu, a espátula do churrasco na mão como uma arma. "Tudo bem", eu disse a ela. "Deixa ele falar." Alan entrou devagar no quintal. Ficou parado a uns 3 metros de mim. "Mãe me deu seu endereço. Disse que você ajudou ela, que tá pagando o tratamento. E o que você quer? Dinheiro também?" "Não, eu..." Ele olhou pro chão. "Vim pedir desculpa." Nos próximos 20 minutos, Alan me contou coisas que eu nunca achei que ouviria dele. Como ele sempre teve medo do pai, como a única forma que ele achou de se proteger foi me atacando. Como depois que sumi, ele foi o novo alvo e não aguentou. "Foi um inferno sem você lá", ele confessou. "Não porque você era meu saco de pancadas, mas porque você era o único que segurava aquela casa em pé." "Isso não é verdade", respondi. "A casa estava desmoronando muito antes." "É, mas você estava lá para absorver o pior. E quando você saiu, tudo veio para cima de todo mundo." Ele me contou sobre as drogas, sobre o vício que começou como uma fuga e virou uma necessidade, sobre a cadeia, sobre o desespero. "Passei 6 meses sem dormir direito. Sonhava com você toda noite, com as vezes que te bati, os gritos no seu ouvido, o dia que empurrei você da escada." "Parou", cortei. "Eu sei tudo que você fez. Não precisa listar." Alan assentiu. Puxou um papel do bolso, um contrato de trabalho. "Arranjei um emprego numa oficina mecânica. Eu sempre fui bom com carros. É o que quero fazer agora, de verdade. Pagar minhas próprias contas." "Tá querendo minha aprovação?" "Não, tô querendo encerrar as coisas, do jeito certo." Fiquei olhando pra ele. O irmão que fez inferno de 22 anos da minha vida. O irmão que nunca moveu um dedo pra me defender. Mas também o irmão que agora tinha lágrimas nos olhos. "Você pode ficar pra churrasquinho", ofereci. "Mas só hoje. E amanhã, volta pra sua vida."
Ele sorriu um sorriso torto. Justo. Aquela tarde passou rápido. Alan ficou calado a maior parte do tempo, conversou um pouco com Maya, ajudou Geraldine a pegar salada da cozinha. Antes de ir embora, ele me entregou um cartão. Meu endereço e telefone. Caso você mude de ideia algum dia. Guardei o cartão no bolso. Não prometi nada. Não precisava. 2 meses depois, minha mãe ganhou alta definitiva da clínica. O médico relatou progresso excelente. Ela enviou um bilhete para Maya repassar para mim. Obrigada por me dar a chance de me encontrar. Você sempre foi meu filho mais forte. Não respondi. Não tinha o que responder. Meu pai... meu pai. Ele ainda tentava. Só que agora tinha mudado a estratégia. Em vez de me procurar, ele começou a mandar doações pequenas pro abrigo onde fiquei. $200 aqui, 100 ali. Dave ligou um dia. Sal, tem um tal de Banks doando dinheiro aqui. Quer que eu envie de volta? Não, respondi. Deixa ele fazer. Talvez doar faça bem pra alma dele. Só não menciona meu nome. Passaram-se meses. O Sunnis cresceu. Abrimos uma segunda unidade do outro lado da cidade. Maya entrou para a universidade presencial com uma bolsa integral. Eu mesmo fui convidado para dar palestras no abrigo sobre recomeços e oportunidades. Um dia, quase 1 ano depois daquela visita, Alan mandou uma mensagem pelo Facebook. 6 meses limpo, casei, a casa tá em pé, obrigado por existir. Fiquei um bom tempo olhando para a mensagem, digitei e apaguei 1000 respostas. No final, só reagi com um emoji de coração, porque as coisas importantes às vezes não cabem em palavras. Hoje, 3 anos depois daquele dia na área de descanso, eu entendo. Perdão não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. É você escolher carregar o peso ou largá-lo na beira da estrada. Eu larguei, mas levou tempo. E passos. Pequenos passos rumo a uma vida que eu mesmo construí. Com pedras que outros jogaram em mim, eu construí uma fortaleza. E sabe de uma coisa? Daqui a pouco, Maya vai ajudar a abrir a padaria dela com o dinheiro que ela economizou enquanto trabalhava comigo. A gente conversou sobre ser sócios. Talvez um dia. Às vezes, passar por cima de tudo o que machucou a gente é criar coisas novas. Não apagar o passado, mas não deixar ele definir o futuro. Ontem, passando pelo correio, um envelope no meu apartamento, sem remetente. Abri e dentro havia um cheque de $5.000 e um bilhete com a caligrafia que eu conhecia de cor. Para o seu restaurante. Use como quiser. Assinado, Banks. Vou depositar o cheque amanhã e usar o dinheiro para a reforma da cozinha nova. Não porque eu preciso dele, não porque eu o perdoei, mas porque eu aprendi que, às vezes, a maior vitória é você decidir o que fazer com as migalhas que tentaram te jogar.